Olá, meu irmão, minha irmã, sejam bem-vindos a mais um áudio da Liturgia da Palavra desta sexta-feira, dia 8 de maio de 2020. Estamos na quarta semana da Páscoa, a cor litúrgica é a branca e hoje é dia de São Vítor. Vamos iniciar, antes que eu me esqueça, antes de acontecer a Liturgia da Palavra, eu havia prometido que iria ler algo de algum livro mariano. Então, eu vou pegar aqui o Glórias de Maria, de Santo Afonso Maria de Ligório, e dar como diz, incentivar o amor de Deus, mas também incentivar vocês a um amor à Nossa Senhora, porque como eu expliquei várias vezes, sempre vivo explicando, Nossa Senhora, a gente não é que idolatra ela, a gente tem uma intuição, algo meio do subconsciente, não sei, que nós amamos Nossa Senhora porque sabemos que com ela podemos confiar, que ela vai nos levar ao Senhor Jesus. É o caminho mais suave, para levar-nos para a verdadeira verdade, o caminho e a vida, como diz o Evangelho de hoje, que vai ser falado sobre isso. São Tomé pergunta, que caminho é esse, Senhor, que a gente tem que seguir o Senhor, Aí Jesus fala, eu sou a verdade, o caminho e a vida. Não é meramente uma verdade, não é só um caminho, é todo um conjunto, uma complexidade da vida humana, ao mesmo tempo, mas que nos leva direto à divindade. Isso que é importante também ressaltar, Isso também está dentro do catecismo da Igreja Católica, dentro da teologia, é um ponto que houve cisão entre os irmãos cristãos, entre os irmãos ortodoxos, entre deu pano para manga para muitas heresias, que até me fugiu o nome de qual heresia que meio que desvinculava Jesus, Jesus homem e Jesus Deus, Não, Jesus é homem e Deus ao mesmo tempo, Então, ele também quer que a gente trilhe por ele esse caminho, que ele, às vezes ele pode apresentar esses mistérios, essa graça desse conhecimento, mas é lógico aos pequeninos, aos escolhidos que têm muito amor por ele. Mas o caminho, um dos caminhos, não é um atalho, mas o caminho mais certo é nos achegarmos a Nossa Senhora. Alguns colocam Nossa Senhora como mãezinha, Não tem problema. Bom, o Padre Paulo Ricardo é uma pessoa que não gosta desse tipo de denominação para Nossa Senhora, Ele é mais tradicionalista. Mas quem é da RCC sabe, chama de mãezinha, maninha, por conta do jeito do Padre Marcelo Rossi, por exemplo, E eu não estou aqui para julgar nenhum dos dois. Acredito que o importante é termos a noção clara de quem é Nossa Senhora, e mesmo que a gente não saiba explicar por palavras, a gente possa estar caminhando e trilhando com ela rumo ao encontro do Senhor Jesus. Então eu vou ler aqui no trecho do livro Glórias de Maria, do Santo Afonso Maria de Ligório. E como nós também estamos no mês de São Felipe Neri, que é dia 26, agora de maio, então eu vou ler um trecho em que é citado ele. Cheguem a amá-la como um beato hermano que a chamava de esposa amada e por Maria em retorno foi honrado com o título de esposo, como um São Felipe Neri a quem só o pensar em Maria já consolava e por isso chamava-lhe suas delícias, que a amem como São Boaventura, o qual para testemunhar-lhe a ternura de seu afeto, não só a chamava de senhora e mãe, senão também de seu coração e de sua alma. Abrasado em santo amor, dizia-se até roubadora dos corações. Pois não roubaste meu coração, minha boa mãe? Perguntava-lhe então ele, São Boaventura. Chamem-na de sua namorada como São Bernardino de Sena. Todos os dias ia visitar-lhe uma das imagens devotas para, em ternos colóquios, entreter-se com a sua rainha. Se lhe perguntavam onde ia diariamente, respondia andar visitando sua namorada. Cheguem a querê-la tal como um São Luís Gonzaga, tão abrasado em seu amor, quem lhe ouvindo pronunciar o nome, tinha do amor as chamas no coração e os rubores na face.
Ou seja, é interessante aqui estar ressaltando que num pequeno parágrafo, vários santos ele cita que tinham uma extrema devoção, quando não até a chamavam de namorada, eterno amor, terna mãe, né? Então, independente se é a sua, entre aspas, namorada espiritual, como alguns santos a colocavam, né? Parece até um choque, né? Pedindo a senhora em namoro. Mas, em princípio, ela é primeiramente a nossa mãe. E aí eu tenho que citar, né? Não está aqui, lógico, porque não é do tempo de Santo Afonso Maria de Ligório, mas um fato de São João Paulo II, né? Que ele ficou órfão muito cedo. De início ele perdeu a mãe, aí o pai desolado, né? Acho que tinha perdido o irmão, e o pai, primeira coisa, pegou o menino, né? Karol Wojtyła, levou ele numa igreja, apresentou uma imagem, não sei qual a imagem de Nossa Senhora, e ele disse: agora a sua mãe é ela. Né? E depois o pai morreu também. E aí o senhor Karol Wojtyła, desde jovem, desde sempre, ficou sem pai, nem mãe e irmão. Ficou sem família. Então por isso que ele é um grande devoto de Nossa Senhora. E durante o seu pontificado, né, o pontificado de São João Paulo II, ele elevou aos altares dos santos, né, ele beatificou, colocou muitos santos em evidência. São Padre Pio de Pietrelcina, que era amigo dele, né, mas sabia das grandes coisas, né, que aconteciam com São Padre Pio, Santa Edith Stein, Santa Faustina, são alguns exemplos de santos em que ele, devoto de Nossa Senhora, sabia que essas pessoas tinham feito um exercício santo em suas vidas, em diferentes épocas, né, e elevou-os à categoria de santos. Até São Marcelino Champagnat, que é um santo que não é muito falado, mas quando chega o período dele, aliás, eu tenho que ver se já não é em maio mesmo, São Marcelino Champagnat, ele é o fundador dos Irmãos Maristas, que tem sua abrangência dentro das escolas maristas, mas aqui na região sul, principalmente aqui na cidade de Curitiba, os Irmãos Maristas estão na administração da Pontifícia Universidade Católica, os hospitais, os quais fazem parte da Pontifícia Universidade Católica, como a Santa Casa, o Hospital Psiquiátrico, acho que o Hospital Cajuru, o Hospital Marcelino Champagnat, né? Mas o mais importante é o legado também, né, desse santo, São Marcelino, o fato de ser mariano e ter nascido no ano da Revolução Francesa. Reza a lenda, inclusive, que pode ter sido colega de São João Maria Vianney, porque são da mesma época. Não há registros de que teriam sido colegas de seminário, mas tudo indica que é possível que sejam. Existem algumas lendas não comprovadas de fatos históricos, né, que contam a história entre os dois, porque São João Maria Vianney era tido como um aluno muito deficiente, né, E outro detalhe, né, é essa proximidade, né, de um santo extremamente mariano ter sido proclamado santo por um outro santo agora, também muito devoto de Nossa Senhora, certo? Não vamos esquecer que nesse mês de maio nós vamos lembrar, logicamente, de Nossa Senhora de Fátima, dia 13, primeira data da aparição dela em Fátima, São Simão Stock, dia 16 de maio, São João I, São Bernardino de Sena, que acabamos de citar, dia 20, Santa Rita de Cássia, das causas impossíveis, né, dia 22, Nossa Senhora Auxiliadora, dia 24 de maio, São Felipe Neri, dia 26, e Santa Joana d'Arc, dia 30, e dia 31, visitação de Nossa Senhora, sua Santa Prima Isabel. Fora os outros santos que infelizmente ficaram no esquecimento, né? Nós sempre lembramos dos santos meio da moda, né? Santa Rita de Cássia, mas talvez devêssemos pesquisar quem foi São Bernardino de Sena. Quem não conhece São Simão Stock, é da aparição de Nossa Senhora, como direi,
uma aparição particular, né, de Nossa Senhora do Carmo, né, é com ele que acontece. São Felipe Neri diz que ele tinha uns momentos de êxtase e ficava... Será que era ele? Ele flutuava, mas é o santo da alegria, né? E aí eu vou pesquisar a data, agora eu não me recordo se é maio ou junho, de São Marcelino Champagnat, né? Geralmente ele não é muito conhecido assim no Brasil, principalmente, mas ele tem um carisma muito peculiar, muito parecido com São Dom Bosco. O carisma, né? Lidar com jovens, mas são de tempos diferentes, aí que está a situação, né? Não sei onde é que eu li, não sei se é verdade, eu teria que pesquisar, que no ano que São Marcelino morreu, foi o ano que São Dom Bosco nasceu. Engraçado que fisicamente são meio parecidos, se for verdade as ilustrações, né, que existem de São Marcelino Champagnat, o rosto lembra muito, né? É sempre importante ressaltar, né, que eu gosto de ressaltar bastante, quando a gente tem uma predileção por um ou vários santos, né, alguns santos, é porque aquele santo está querendo chamar a nossa atenção, porque eles estão vivos, estão na glória de Deus, né? Não morreu, não virou pozinho nem ossinho, né? Eles estão lá com Nossa Senhora, Senhor Jesus. Então, por que eu tenho predileção de um santo, o meu colega tem de outro? Às vezes são santos que eu, né, não conheço, e vice-versa. Às vezes eu falo de santos que não são muito divulgados. Até são santos europeus, né? Mas são santos que meio que caíram no esquecimento por lá. Santa Joana d'Arc, por exemplo. Ela é a patrona da França, ela é quem cuidaria da França, mas ela é tida apenas como uma heroína, né? É só uma personagem histórica. Sim, ela foi uma personagem histórica. E demorou muito para entender que ela era santa. Entender não, conhecer, né? E assim vai, né? Outro santo que eu estou tentando descobrir qual que é a data dele agora é o Cardeal Newman, né? São Cardeal Newman. Ele e Santa Dulce dos Pobres, que foram elevados no mesmo dia, mas eu não sei se tem o mesmo dia de para lembrar, né? Ter devoção por eles. Santa Dulce e São Cardeal Newman. Acho que é John Newman. Não é doutor da igreja ainda, né? Mas ele tem muitos escritos interessantes a respeito de convivência entre cristãos, e a sua história de vida é extremamente interessante. Antes de chegar até a cardeal, sempre sofreu retaliações dentro da igreja católica, porque ele vinha de um berço, se não me engano, calvinista. Se não for calvinista, ele veio de um berço protestante. Então, antes de ser católico, ele era protestante. Aí ele se converteu, fez uma caminhada, tornou-se padre e foi indo, né? Foi subindo na hierarquia. Mas mesmo sendo cardeal, ele era muito desprezado dentro da igreja católica, Cardeal Newman. Então fica a dica também dos outros santos, né? Eu tentei achar aqui um santinho do padre Marcelino Champagnat, São Marcelino Champagnat, mas eu não tenho a data. A única coisa que eu sei é que os símbolos dos maristas são violetas, são flores de violeta. Muito bem. Agora vamos para a liturgia da palavra. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A primeira leitura desta sexta-feira está nos Atos dos Apóstolos 13, versículo 26 a 33. Naqueles dias, tendo chegado a Antioquia da Pisídia, Paulo disse na sinagoga: Irmãos, descendentes de Abraão e todos vós que temeis a Deus, nosso enviado esta mensagem de salvação. Os habitantes de Jerusalém e seus chefes não reconheceram Jesus e, ao condená-lo, cumpriram as profecias que se lêem todos os sábados. Embora não encontrassem nenhum motivo para sua condenação, pediram a Pilatos que fosse morto. Depois de realizarem tudo o que as Escrituras diziam a respeito de Jesus, eles os tiraram da cruz e o puseram num túmulo. Mas Deus o ressuscitou dos mortos e durante muitos dias ele foi visto por aqueles que o acompanharam desde a Galiléia até Jerusalém. Agora eles são testemunhas de Jesus diante do povo. Por isso nós vos anunciamos este Evangelho, a promessa que Deus fez aos antepassados. Ele a cumpriu para nós, seus filhos, quando ressuscitou Jesus, como está escrito no Salmo 2. Tu és o meu filho, eu hoje te gerei.
Palavra do Senhor. Salmo responsorial de hoje está no Salmo 2, com o refrão: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Fui eu mesmo que escolhi este meu rei em Sião, meu monte santo consagrei. O decreto do Senhor promulgarei, foi assim que me falou o Senhor Deus. Tu és meu filho e eu hoje te gerei. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Podes pedir-me e em resposta eu te darei por tua herança os povos todos e as nações, e há de ser a terra inteira o teu domínio. Com cetro férreo haverás de dominá-los e quebrá-los como um vaso de argila. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. E agora, poderosos, entendei, soberanos, aprendei esta lição. Com temor servi a Deus, rendei-lhe glória e prestai-lhe homenagem com respeito. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. O evangelho de hoje está em João 14, versículos de 1 a 6. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Não se perturbe o vosso coração. Tende fé em Deus, tende fé em mim também. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito: Vou preparar um lugar para vós, e quando eu tiver ido preparar-vos um lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que, onde eu estiver, estejais também vós. E para onde eu vou, vós conhecereis o caminho. Tomé disse a Jesus: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, senão por mim. Palavra do Senhor. Aqui termina a liturgia da palavra e vamos ficar com a meditação do Glória de Maria desse dia. Né? Ontem eu não fiz, eu esqueci, desculpe. Tá corrido. Né? Mas é que tem muita coisa para resolver e aí quando eu tenho que resolver fora, eu tenho que pensar o que eu tenho que fazer de uma vez só. Bem complicado, né? Mas assim, de qualquer forma, a meditação sugerida para hoje é pesquisar, né? Já que temos tempo, podemos dizer assim, não estamos mais estamos mais em casa, quem pode, lógico, mas até como forma de aliviar um pouco a vida e a cabeça, procurarmos saber mais sobre alguns santos, né, marianos, como é que era o seu amor devotado, e se de repente isso acabou ficando para trás na biografia deles. Por exemplo, eu já ouvi falar muito de São Bernardino de Sena, mas nunca ouvi falar que ele era tão apaixonado por Nossa Senhora. São Boaventura, por exemplo, tem outros escritos, e inclusive existe um livrinho chamado Salmos a Nossa Senhora, que ele escreveu. De tão apaixonado que é por Nossa Senhora, ele escreveu. Quem sabe eu não traga aí durante o correr desse mês de maio, né? E assim vai, né? Caminhar com Maria é caminhar na santidade. Fiquem em paz, uma ótima sexta-feira, né? Que o Senhor da paz, Senhor Jesus Cristo, esteja com todos nós.